Olá, gente amiga, como é que vai vocês? Tudo certinho? Tudo na graça do Senhor Jesus Cristo? Eu quero nesse momento pedir a vocês que cooperem aí com esse vídeo. O vídeo anterior teve muitas visualizações, né, e poucas curtidas. Chegou a 40 visualizações, só tinha 5 curtidas, né? Vem pedir a vocês aí que dê o likezinho aí, viu? Aquele, ó, o joinha, certo? Eu venho, e se puder se inscrever também, se inscreva aí, viu? Para ajudar aí o canal. Eu venho nesse momento, então, desse vídeo aqui, trazer a vocês informação a respeito do altar, né? O que é o altar? Porque o altar ele virou um símbolo de idolatria dentro das igrejas. É lamentável isso aí. Por as igrejas que eu tenho passado, eu tenho visto algo assim absurdo, né? Um comportamento absurdo por parte de pastores a respeito do altar. O altar é um local de elevação. O altar sempre foi usado como um local de sacrifício, né? E nós temos o altar hoje em dia nas igrejas, onde muitos têm aquilo ali como um altar de Deus, assim que eles dizem, né? O altar de Deus, o altar de Deus. E é proibido as pessoas de subir ali naquele altar, eles proíbem até crianças de subir no altar, né? Tem pastores que nem a esposa dele pode subir nesse altar. E vocês pasmem aí o que eu vou passar para vocês agora, certo? Primeiro que o Espírito Santo ele não habita em templos feitos por mãos de homens, né? Eu quero aqui ler aqui uma mensagem, uma passagem aqui em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 16, diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O 17: Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, queridos, Deus usa os seus vasos, os seus escolhidos, como um templo, né? Justamente por causa da exaltação do homem, da empolgação do homem, da soberba do homem. Deus ele conhece o coração do homem, a que ponto pode chegar. Portanto, ele escolheu nós como templo e habita em nós. Lá em João, o Senhor diz: E viemos para ele e faremos nele morada. Você é morada do Espírito Santo. Se é que você é batizado. Se você é batizado do Espírito Santo, você é morada do Espírito Santo, né? E ainda tem mais: Conjuro-vos que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha, o altar onde se ofereceu sacrifício. E agora Paulo diz que nós devemos apresentar nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Então, queridos, nós somos templo de Deus. O Espírito Santo faz de você um altar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, eu estive numa igreja uma vez. Olha só isso aqui. Era um círculo de oração. Estava cheia a igreja, era em uma tarde, e ali o pregador se fez presente, e quando ele foi pregar, ele falou algo que me chamou a atenção. Ele disse assim, que estava em um evento, e foi chamado duas mulheres, duas pastoras, para fazer parte do altar de Deus. E quando as mulheres subiram, as mulheres não queriam ficar ali, elas acharam ruim, começou a questionar, né? E disse que preferia ficar lá embaixo, não queria ficar ali. Então ele disse bem assim: eu não sei como é que uma pessoa rejeita o altar de Deus. Eu quero estar sempre no altar de Deus. E o povo sem conhecimento dizia: glória a Deus, aleluia, amém, irmão. Aquele negócio como sempre os crentes fazem, né? Glorifica em tudo, sem saber se aquilo é verídico, se aquilo é certo. Infelizmente. Então o que aconteceu? Aquela voz dele veio para mim como uma flecha e ficou no meu coração repetindo todo instante o altar de Deus, como se fosse uma pergunta.
E ali eu percebi que o Espírito de Deus queria me passar algo. Então o que foi que eu fiz? Quando terminou o culto, fui para casa, tomei um banho, me deitei e comecei a meditar. Dei lugar. E ao dar lugar, o Espírito Santo de Deus passou para mim o seguinte: o altar de Deus, ele continuou perguntando. Aí veja só o que foi que ele me passou. Se realmente ele fosse, olha só isso, fosse o meu altar, aleluia, eu aceitaria que o povo orasse de costas para mim. E ali ele me mostrava realmente, quando você se ajoelha para orar, você fica de costas para o altar. Eita glória! Queridos, e ali o Senhor ele continuou passando alguns versículos bíblicos, entre eles esse que eu acabei de citar, né? E ali ficou marcado em meu coração. Quando foi uma vez, eu cheguei e perguntei ao Senhor, assim, que eu preguei em algumas igrejas, e eu preguei nessa igreja, eu não vou citar aqui o nome, algumas vezes, e eu via lá que o altar era sempre vazio. Lá tinha pastores, lá tinha missionários, presbíteros, etc. Então, eu tinha um cunhado meu que congregava ali, e eu perguntei, rapaz, por que aquele altar não tem ninguém e o povo tudo sentado embaixo? Aí ele, sei lá, rapaz, ele não deixa nem que a mulher dele suba ali, né? Aí eu orando, disse bem assim, meu Deus, por que esse homem, não só esse, mas como outros, olha só, não quer que as pessoas sentem no altar? Qual o mistério que se esconde por trás disso? Mas eu digo a vocês, o mistério chama-se ignorância. E aí o Espírito Santo me passa em revelação o seguinte, me mostrava um ambiente, um espaço, né? Ou melhor dizendo, um local que é essa igreja. E disse para mim assim, ele me perguntou, quem é que está fazendo essas igrejas? Da glória, aleluia. E eu vi o pedreiro com aquela colher trabalhando, eu disse o homem. E ali eu vi um homem no meio, era o pastor que estava coordenado. Eu vi ele ajeitando as cadeiras, depois eu vi o altar, o Espírito Santo perguntou assim, quem é que faz esses altares? Aí eu disse, meu Deus, eu disse, o homem. Ele disse, pois é. Eita, dava súbria. O altar é deles, eles fazem o que eles querem, eles botam o que eles querem, e ali cessou essa revelação. Eu fico pasmado de ver a idolatria que hoje se aplica a esses altares. Gente, é uma idolatria. O altar virou um ídolo para uma multidão de pastores, né, ignorantes de conhecimento. Infelizmente, eu tive na igreja que nem uma criança podia subir. Nem uma criança. Era permitido subir no altar. Quanta idolatria com esses altares. Gente, pelo amor de Deus, nós temos que se conscientizar das coisas para... Eu descobri aqui que a ignorância faz de você um pecador. Existe o pecado por ignorância, né? Quer dizer que se consagra, por que consagra as pessoas? Se consagra a gente, claro que existe igreja que não tem altar, tem um altar pequenininho, né? Só tem 3 cadeirinhas. Mas tem igrejas que tem 5, 6, 7 cadeiras no altar e os obreiros ficam sentados embaixo. Todo mundo que tem uma posição, seja aonde for, ele tem o seu lugar, sua cadeira para sentar. Os ministros têm suas cadeiras para sentar, os deputados têm suas cadeiras. O presidente da Câmara de Deputados, vereador, ele tem a sua cadeira para sentar. Já pensou se aqui ali em cima o presidente tivesse que sentar embaixo? Bem assim, todos aqueles que são consagrados, chamados, às vezes pelo homem ou por Deus, não sei, ele tem que ter sua cadeira ali. Está entendendo? E aí eles fazem a igreja, faz o altar, botam as cadeiras, mas ninguém pode sentar. Lamentável, é lamentável uma situação dessa. Queridos, em nome de Jesus Cristo, os mentirosos, eu vou repetir mais uma vez, os enganadores não herdarão o reino dos céus. Eu li até outra passagem hoje aqui em Apocalipse, se referindo a isso. Então lá na Cidade Santa não entra nada que contamine, nada que traga mentira, que traga engano.
pelo amor de Deus, se despoje da mentira, se despoje do engano. É um perigo. Seu tempo de crente pode estar sendo em vão na terra. Aí você vai chegar empolgado naquele tempo, naquele dia, achando que fez tudo certo e está no caminho errado. Procure, aprendemos uns com os outros, está escrito na palavra de Deus. Nós não estamos isentos de aprender não, de continuar aprendendo não. Por que o mundo se endurece de um jeito que não ouve ninguém? Não ouve nem a pau. Eu não sei qual é a Bíblia que está escrito que os homens, quando chegam no topo, eles não podem mais dar ouvido a ninguém. É lamentável. Gente, vou dizer uma coisa para você. Eu sou pastor, mas se eu tiver, cheio, coração endurecido de soberba, de exaltação, se achando cara, se achando sabidão, tá entendendo? E eu não dei ouvido a ninguém, Deus vai usar os pequenos. Às vezes Deus fica levantando um pequenininho ali para usar, para dar um conselho ao pastor, para dar isso aqui. E ele não quer dar ouvido, mas desde que Deus está usando. E naquele dia será cobrado. Sinceramente, sejam humildes, pelo amor de Deus, sejam humildes. Jesus cobrou tanto isso. Seja simples como as pombas e prudente como a serpente. Sejam vigilantes, é claro que tudo que você for ver, você tem que analisar, mas não jogue tudo fora. Eu vi o testemunho de um moço aí que queria que Jesus sentasse na mesa com ele, queria que Jesus andasse com ele no carro dele, e sabe o que aconteceu? Deus fez ele se encontrar com uma pessoa bem humilde, pobrezinho, que caminhava não sei quantos quilômetros para ir para a igreja, mas a filha dele. E a mulher dele foi tocar e disse: amor, tu tem que dar uma carona para esse irmão. E deu a carona. E perguntou: já comeu? Ele: não sei ainda não. Eles iam era de tarde, um negócio, um evento, eu não estou lembrado que evento era. E eles chegaram num restaurante, à beira da pista, e almoçaram, comeram bem, O dinheiro que o irmão tinha na carteira era 300 e poucos reais. A esposa disse: estou sentindo de Deus, o senhor você dá esse dinheiro a ele. Aí ele foi lá e disse: não, mas tem 300 e tanto. Ele disse: por acaso já faltou alguma coisa para você? E ele se conscientizou, Ele pegou, deu, colocou, aqueles 300 e poucos reais no paletó do irmãozinho. Que ele ia para um negócio na igreja, não estou lembrado o que era. Então, quando esse irmão chegou na igreja, ele ia pregar. Quando ele foi pregar no microfone, Deus levantou uma mulher e disse: olha, homem, tu não queria não pediu que eu sentasse na mesa com você? Tu não pediu que eu andasse com você no seu carro? Eu estive hoje no seu carro. Eu andei com você no seu carro. Eu sentei na mesa hoje, almocei com você. Gente, isso foi um testemunho maravilhoso que eu ouvi. Quando você pensa que Deus está de uma forma, Ele está agindo de outra. Porque Deus, Ele está acima do seu raciocínio, está acima dos seus pensamentos. Está entendendo? E é assim que acontece. Quando você pensa que Ele está de um jeito, Ele está de outro, que Ele está agindo de uma forma, Ele está agindo de outra. Deus é assim, Ele gosta muito de confundir o ser humano. Então é isso que eu quero dizer, gente. O altar é para os homens. Aquele local é para os homens. Ali não é um local sagrado, divino, dentro de uma igreja, onde uma criança não pode topar, uma criança não pode subir, Muitas vezes aquela pessoa que é proibida de subir ali, ela está mais santa do que quem está ali em cima. Porque eu analisei uma situação uma vez e via essa menina que era proibida, a menina praticamente era uma serviçal dentro da casa do pastor e dentro da igreja. E ela não podia subir ali, ela não batia bem na cabeça, mas era uma pessoa tranquila. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, analisando, aquela menina, aquela jovem, e analisando a situação da liderança, aquela menina estava mais santa do que... Então, queridos, é isso que eu quero trazer para vocês nesse vídeo, Não é um vídeo extenso para que você não se fade, mas estou trazendo essa informação para que você seja consciente. Não traga o altar como um ídolo na sua vida, e sim como um local onde os homens estão sentados, porque tem o seu local de destaque ali, Quem vai dirigir o culto, quem vai pregar, tem que estar em um local elevado, sim, que nós chamamos hoje de altar, mas é o altar dos homens, não é o altar de Deus. Fica aí consciente, fica aí a dica para vocês.
né? Eu vou ler mais uma vez a mensagem que Deus escolheu nós como templo, né, do seu Espírito Santo. Louvado seja Deus. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Isso é se você é batizado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo habita em vós, você é um altar. Louvado seja Deus, certo? Quando você se oferece a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E que sacrifício é esse? Vem o jejum, que você não pode estar dizendo que jejuou, tem muita gente que costuma fazer isso, né? É um sacrifício. Você se esforçar para se libertar de tais vícios é um sacrifício que você está fazendo, está entendendo? Você se esforçar para não pecar é um sacrifício. Você orar de madrugada é um sacrifício que você está fazendo. Deus está recebendo todos esses sacrifícios. Louvado seja Deus, como um cheiro suave e agradável. Amém? Fica aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a vocês que estão assistindo. Se inscrevam no canal, estão me dando dica aqui atrás. Se inscrevam no canal e não esqueça de deixar o like. O like. Ok? Muito obrigado. Fica na paz. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses capítulo 2, versículo 2 ao 3. Amém.